Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Sabemos que a Bíblia nem sempre teve esse formato de livro como temos. Nós já vimos que a Bíblia foi escrita em papiros, foi escrita em pergaminhos e havia também as ostracas. Ostraca é uma palavra grega que significa concha da ostra. Imagine, a ostraca refere-se a cacos de cerâmica onde registravam seus votos. Daí nós temos a palavra ostracismo, porque os votos, nossos votos hoje, temos o voto eletrônico, mas quantas vezes nós votamos na folha de papel, marcando ali com um X os nossos candidatos. E os gregos antigos, o seu voto era feito em pequenos cacos de cerâmica. Pedacinhos de cerâmica quebrados, estragados ou feitos com esta finalidade, para se registrar, marcar com tinta. Ou então, um tipo de uma pequena lousa, o barro molinho, ali então tinha-se a cerâmica, uma camadinha de barro mais mole, argila, e então se fazia a escrita cuneiforme, ou então se fazia com estiletes a escrita. No Egito, podiam ser tiras de pedra calcária, ou mesmo cacos de barro, de argila, contendo inscrições ou desenhos feitos com tinta. Então, as ostracas nós vamos ver que não eram coisas grandes, nós não temos livros escritos em ostracas. O que podia escrever num pedacinho, num caquinho de cerâmica, de telha, de um vaso quebrado? Será que se usava escrever? Sim, as ostracas serviam apenas para pequenos lembretes, textos de memorização e recados. Então, quando se ia escrever uma coisa pequena, um lembrete, ou o menino que está decorando, alguém que está decorando um texto, então usava-se escrever nas ostracas. A arqueologia desenterrou grande quantidade de ostracas nas terras bíblicas. Nós vamos encontrar, então, a arqueologia lá na região. Terras bíblicas são aquela região do fértil crescente, desde o norte da África, o Egito, a Etiópia, até a região da Ásia, chamada na Bíblia, no Novo Testamento, Ásia Menor, até a Itália, indo pela Europa, e foram encontradas pela arqueologia muitas ostracas. Eram bilhetes ou escritos, recados, ali estavam. Sabemos que a cerâmica quase que é a única coisa que sobrevive sendo soterrada, sobrevive sendo queimada, sobrevive havendo uma inundação, sobrevive a cerâmica. Ou seja, a cerâmica é o barro, a argila, que foi moldado e passou pelo fogo. Ao passar pelo fogo, praticamente se eternizou. A cerâmica é conservada, E eu e você, na Bíblia, nós somos comparados a vasos de barro. Vasos que, mesmo que quebrados, perduram e continuam contando histórias de vida. Então, muita coisa foi descoberta na arqueologia, ali nas terras bíblicas, principalmente na terra de Canaã, principalmente nas terras bíblicas do Antigo Testamento, da Mesopotâmia até o Egito. Vamos ver um pouco na Palavra de Deus como que nós temos aqui palavra, escritura como um recado que foi escrito não numa ostraca, não num caquinho de telha, mas foi escrito na parede. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 24 ao 28. Diz assim: Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Tekel e Parsim. Que significaria isto?
4 palavras escritas. Vamos ver um pouquinho dessa história? Daniel, o profeta de Deus. Daniel, aquele homem íntegro, aquele homem que orava, aquele homem que buscava o Senhor, ele passou por vários impérios. Ele passou por ditadores, ele passou por imperadores muito fortes, como Nabucodonosor, Beltesazar, Ciro e Dario. Ou seja, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. E Daniel era tão capaz, Daniel era um homem tão inteligente que cada um destes reis absorveu ao máximo a sabedoria de Daniel. Finalmente, nós estamos aqui num tempo quando, no período babilônico, depois de Nabucodonosor, Beltesazar estava ali reinando, possivelmente como, não como o rei absoluto, mas por um período. Talvez Nabucodonosor em viagem, não sabemos muito bem, ou depois da sua morte, Beltesazar ali está, neto de Nabucodonosor. Beltesazar era um homem frívolo, era um homem inconsistente, era alguém assim que não tinha sabedoria para reinar. E os medo-persas ali estavam ao redor da capital do Império Babilônico. E naquela noite, quando ele estava dando um banquete, a guerra lá fora, o exército inimigo chegando, se aproximando, e Beltesazar dá uma festa. E na festa ele manda trazer todos os utensílios do Deus de Israel, todos os utensílios que foram trazidos por Nabucodonosor de Jerusalém para a Babilônia. Taças de ouro, de prata, de bronze, e bebem vinho e saúdam aos seus deuses, deuses de pedra, de bronze, de ferro, de madeira, deuses pagãos, deuses que não são deuses. E então, naquela festa, naquela orgia, de repente, aparecem os dedos da mão de um homem escrevendo na parede. Uma escritura enorme. Aqueles dedos gigantescos escrevem Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, ou Parsim. Que significa? Ele chamou os seus sábios, disse, quem interpretar, eu vou colocar um colar de ouro no pescoço, ele será o terceiro no meu reino. E Daniel foi chamado, porque ninguém conseguia interpretar, todos com medo. E Daniel interpreta. Olha o verso 26. Daniel diz, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E, Ufarsim ou Parsim, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Aqui nós temos um clássico recado de Deus, que poderia muito bem estar escrito numa ostraca, que poderia muito bem ser apenas um bilhete, um lembrete. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Mas o Senhor escreveu bem grande na parede e deixou ali o seu recado para Beltesazar. Pesado foste na balança e achado em falta. O seu reino será dividido e entregue na mão dos medos e dos persas. O recado de Deus. Muitas vezes Deus nos envia os seus recados. Quem sabe Ele hoje está enviando um recado para você voltar o mais rápido possível para os seus caminhos, para você voltar o mais rápido possível para o temor do Senhor e para a fé em Jesus. Quem sabe esses dedos na parede estão escrevendo e dizendo a você, volte, o Senhor te recebe, o Senhor te aceita. Se você continuar neste caminho, é perdição e é morte. Beltesazar, ele manda colocar o colar no pescoço de Daniel, mas naquela mesma noite, o exército medo-persa invade o palácio e toma a cidadela, toma a capital, toma Babilônia e se estabelece o Império Medo-Persa ali. Nós vamos então ver recados de Deus para nós na sua palavra. Bom, e de acordo com o recado dele, nós vamos orar.
O recado dele é que nós possamos buscá-lo, amá-lo, nós possamos tê-lo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, eu entendi o Teu recado e eu sei que eu devo voltar para Ti. Eu sei que eu devo buscar a Tua face e eu devo estar em Tua presença. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço, Senhor, dá-me um novo coração. Um coração puro, um coração cheio de amor, um coração cheio de paz, um coração salvo e perdoado. Eu me entrego a Ti. Entra na minha vida, no meu coração e dá-me um novo viver. Escreve o meu nome no Teu livro, no livro da vida. Eu quero Te pertencer, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.